a nossa ressaca de carnaval com a mesma energia da avenida. Daqui a pouco a gente volta aqui ao palco, viu, gente? Porque aqui hoje, na nossa cozinha, a gente tem quiche tropical. Seja muito bem-vindo, meu queridíssimo Faustino. Obrigado, amigo. Amigo, como é que foi o carnaval? Amigo, o carnaval foi tranquilo, graças a Deus, isso. Deu pra curtir um pouquinho, deu pra dar uma descansada, deu pra aproveitar também. Mas agora volta com todo vapor. A gente está trazendo aqui hoje um quiche que traz abacaxi e lombinho. Como é que é isso? Explica Exatamente. Esse quiche é o nosso carro-chefe lá na confeitaria. Ele é aquela comida agridoce, sabe? Sim. Então, pra quem gosta, eu super recomendo. Ele é com lombinho e doce de abacaxi, que fica maravilhoso. Esse doce de abacaxi são vocês mesmos que produzem? A gente que faz, exatamente. Bacana. Vamos então colocar Vamos começar? Vamos Bom, lá. Essa massa é a mesma massa que a gente usa lá na confeitaria. Ela é uma massa bem versátil, a gente consegue fazer várias receitas com ela. Aqui a gente tem 750 gramas de trigo e aqui a gente tem 500 gramas de blend. O blend seria a manteiga e a margarina. É importante usar essa mistura. Dá para fazer só com manteiga e dá para fazer só com margarina também. Mas essa mistura interfere no resultado da massa e a gente acha que o melhor resultado a gente teve com essa mistura. É 50-50? 50-50, exatamente. Tá. E aqui a gente tem 100 gramas de creme de leite. Certo. Esse creme de leite pode ser desses lights e tal, ou é melhor o tradicional? Olha, aqui eu uso o tradicional, mas acredito que dá certo também. Nunca testei fazer com light, mas acredito que dá certo também. Aqui não tem muito segredo, a gente vai incorporar essa massa. Essa massa é uma massa bem rápida, para não fazer bagunça eu vou aqui com cuidado. E por ser uma massa neutra, a gente consegue usar essa massa tanto para fazer doce como salgado, exatamente. Então tem aquelas empadas de leite condensado assado que com essa massa fica uma delícia. Aquilo é maravilhoso demais. Aqui a gente então tem 500 gramas, meio quilo de farinha de trigo. Não, meio quilo de manteiga. Manteiga. 750 de farinha de trigo. Certo. E 100 de creme de leite. Deixa eu dar Sem fermento, sem nada. Sem fermento, sem nada, exato. Aqui, meu bowl é um pouquinho pequeno, então a gente vai com mais cuidado. Com mais cuidado. Para não fazer bagunça. Para não fazer bagunça. Mas aqui tá valendo porque a gente vai ter que sujar mesmo de qualquer jeito. É isso. Pronto. Aí, essa farinha, ela pode ser trocada. Obviamente que toda receita, quando a gente traz, a gente entende que tem que ser seguido à risca, né? Ao que a gente recomenda. Mas, por exemplo, tem gente que já prefere um outro tipo de farinha. Pode ser trocado? Olha, amigo, eu nunca testei fazer com outras farinhas, certo? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Não fazer a substituição 100% da farinha. O que a gente poderia fazer é tipo um blend exato, ou 50%. Um exemplo, se eu quisesse fazer uma massa integral, eu não faria ela 100% integral. Eu precisaria usar um pouco da farinha de trigo convencional, que a gente costuma usar aqui, porque a farinha de trigo não vai ter a mesma liga que a farinha integral vai dar, entendeu? Certo. Então a gente precisa da farinha de trigo. Se eu quisesse usar uma farinha de aveia, a mesma coisa. Eu posso substituir, eu posso colocar, por exemplo, 70% de farinha de trigo e 30% de farinha de aveia, entendeu? Dá certo também. Tá, então enquanto você tá virando a massa, que não vai ser agora, falta mais um pouquinho aí, é só o tempo de você encontrar o ponto exato, porque aqui não tem pra onde correr. Tem que misturar até achar o ponto certo, que é aquele ponto que ela começa a desgrudar da mão. Ela começa a desgrudar da mão, exatamente, já tá isso. Né? Só tô pegando a farinha que fica aqui por baixo, mais homogênea, para deixar ela mais homogênea, exatamente. Pronto. E agora a gente volta aqui, porque a massa ela já foi exata, foi toda já, né? A misturada tá homogênea, mas fica certinho. Exatamente. Isso daqui é o quê? Aqui é a parte que a gente vai fazer a tampa da nossa quiche. Tá. Eu já preparei aqui nossa forma, tá toda com a massa, tá vendo? Eu tenho bastante cuidado para não deixar um excesso de massa nessas quinas, porque senão ela vai ficar com a camada muito grossa. Então, agora a gente vai pro recheio, amigo. Mas pra você botar na assadeira, tem que untar? Não. Não, essa massa, por ser uma massa amanteigada, ela já unta por si só. Tá. Então, ela vai soltar com bastante facilidade. Pronto. Normalmente, a gente usa uma assadeira de fundo falso, que é aquela que removível, exato. Entendi.
facilita o processo. Mas a gente consegue fazer nessa também tranquilamente. Né? Exato. Vamos lá. O recheio é bem simples, a gente nem precisa de fogo. Aqui a gente tem mais ou menos 400 gramas de lombinho defumado. É aquele lombinho mesmo, né? Que a gente compra fatiado. Fatiado, exato. Aqui a gente compra ele em barra e processa, né? Pode ralar também se não tiver um processador. A gente vai colocar ele aqui com 150 gramas de creme cheese. Certo. Vai ser importante para dar uma cremosidade aqui pro nosso recheio. Se não tiver o creme cheese, pode usar também um requeijão cremoso que vai dar certo igual. Certo. E aqui a gente vai colocar o creme de leite. Certo. Não se coloca cebola, tomate, nada disso. Nesse processo aqui não. Aí não. Se a pessoa quiser fazer um refogado e tal, para botar a cebola... Quiser botar uma azeitona. Exato. Fica a critério da pessoa. Okay. Se ela quiser não colocar o abacaxi e fazer só com lombinho, também dá certo. Aqui a gente vai colocar o creme de leite. Eu coloco uma quantidade maior de creme de leite. É uma caixinha de creme de leite. Aqui tem uma caixinha de creme de leite. Porque como eu vou assar... Se eu colocar só o cream cheese e não colocar o creme de leite, ela vai ficar com o recheio bem seco. Né? Exato, ressecado. Então aqui a gente colocou o creme de leite e o nosso abacaxi. Esse doce de abacaxi ele é bem simples. A gente pica o abacaxi e tira aquele miolo porque ele acaba dando um negocinho na garganta. Certo. E coloca no fogo com açúcar, mais ou menos uns 30, 40 minutinhos em fogo médio e baixo. Vai mexendo sempre. E aí... Aí é só abacaxi e açúcar, Só abacaxi e açúcar. Vira uma geleia. Vira assim. tipo uma geleia, exatamente. Aqui o processo é simples, só misturar e já está pronto o nosso recheio. Se você não quiser colocar abacaxi, não precisa. Se você achar que... Mas eu acho que é importante. Eu também acho que é importante. Dá um tchan diferente. Exato, na dá um toque agridoce. Se você sentir que o seu abacaxi não foi o suficiente para dar aquele agridoce gostoso na receita, você pode colocar ou mais doce de abacaxi. Se não tiver mais doce de abacaxi, você pode colocar uma pitadinha de açúcar, que ele também vai dar uma levantada nesse doce. Tá. Essa mesma receita, essa mesma base, ela pode ser, ao invés do lombinho, botar um presunto, botar... Com certeza. Não, frango, aqui, se você quiser fazer esse recheio mais defumado, você pode usar o peito de peru, também vai super bem com abacaxi. E o frango defumado. Tem um frango também aquele defumado. Que já vende pronto no mercado. Exatamente. Né? E é isso. Em relação ao recheio, amigo, a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Aqui nosso recheio já tá pronto, tá vendo que ele tá bem cremoso. Né? Exato, ele tem que ficar assim. Isso que eu ia te perguntar, não tá muito cremoso, não é assim mesmo, ele tem que ficar assim porque o creme de leite vai dar uma secada, vai dar uma reduzida, a massa acaba absorvendo também um pouco dessa umidade, então ele fica mais consistente, exato. Aqui não tem segredo também para rechear. A gente coloca o forno já tá ligado. Isso, o forno já tá pré-aquecido, 180 a 200 graus. Sim. Aqui só dá uma ajeitadinha. Na confeitaria, por exemplo, os carros-chefes é essa tropical, que ela é com lombinho e abacaxi. Sim. E a carne seca com purê de banana também é um sucesso. É maravilhosa. Aqui eu já, como eu usei eu uso um plástico para facilitar para a gente abrir. Certo. Então pode ser com rolo. Esse daqui, por exemplo, como a gente não tem rolo, a gente abriu ele na mão. Essa massa ela é bem flexível, então você consegue abrir ela sem dificuldade nenhuma. Se você também quiser usar essa técnica para colocar na forma, também dá certo. Você abre num saco maior e coloca na forma, também dá certo. Aqui, como a gente vai fazer o padrão que a gente costuma fazer na confeitaria, a gente vai cobrir só metade dela. Então eu tiro aqui essa para que tá feia. Tá. Ela é uma massa bem firme também. E com a ajuda do plástico mesmo, eu venho cobrindo essa metade da quiche. Rapaz, mas é interessante a forma, né, com que ele lida com isso daqui. É muito fácil para ele, viu, gente? Que já lida com isso faz de olhos todo fechados. Dia. Se eu fizer isso aí, vai ser uma tragédia. Aqui a gente vai apertando para essa massa colar nessa bordinha que tá aqui na assadeira, né? Tá. E aí depois a gente vai tirar o excesso com a faca. Olha que lindo que ficou, gente. Aí deixa uma parte aberta. Isso, a gente deixa uma parte aberta. É a decoração, é a decoração, vocês, né? Isso. A gente fazia também ela trançada, que também fica bem bonita. A gente faz as tirinhas de massa e vai trançando, fica bem bonito. Porém dá um trabalhinho maior. Então a gente achou essa versão aqui mais prática, exato. Agora, para finalizar, antes de levar no forno, a gente vai pincelar com uma gema. Aqui a gente tem uma gema e um fio de óleo. O óleo deixa a gema assim nessa textura mais grossinha e acaba ficando com a camada mais bonita. Essa gema aí, ela é peneirada ou
ou é na mão mesmo? A Você mão tira mesmo, a clara você e joga? tira a clara. Certo. A clara, no caso, a gente descarta. E uso só a gema com um fio de óleo ou um fio de azeite. Tá. Então, você vai ver que quando você passar aqui, ela fica com a camada, o óleo dá uma espessada Mas na deixa mais gema. homogêneo, né? Exato. E aí a gente pincela aqui e leva no forno. Acredito que mais ou menos depende muito da potência do forno de cada um. É muito no olhômetro também. Aqui é olhômetro, amigos. Tipo, você vai vendo se sua massa tá queimando. Se sua massa estiver queimando, se o seu forno for mais forte, você pode abaixar um pouquinho a temperatura do forno para ela não queimar. E aqui tá pronto. Levou no forno, mais ou menos uns 45, 50 minutos ela tá pronta. Como ela é bastante úmida, ela precisa de um tempinho mais. Faustino Lindão, muito obrigado. Vou experimentar. Deixa minha torta aí, viu? @Faustino Confeitaria. É @Confeitaria Faustino. Não é isso? Um abraço pra vocês.